falar um pouquinho da política americana agora, porque na primeira disputa das primárias republicanas teve vitória acachapante de Donald Trump. O ex-presidente ganhou de lavada, gente, no estado de Iowa e é o mais favorito é mais favorito do que nunca para conquistar essa nomeação no partido. Quem está aqui comigo para me detalhar como é que foi esta lavada é Fabrício Naitsky. Tudo bem, Fafá? Bem-vindo. E aí, me conta. Bom dia, estou aqui hoje com você e muito mais do que dois amigos, seguindo aí... Seu microfone está desligado, Fabrício, só liga ele. Perfeitamente. Agora foi. Foi ou não foi? Perfeita, foi, então, Galcão, foi. Tá funcionando perfeito. Olha só, diferente de Julio Iglesias, eu tô aqui com muito mais do que dois amigos. Tô aqui com 4 amigos, Julia Lucia à distância. E não tenho aqui uma mala com frutas, mas tenho informação importante para trazer. Donald Trump nadando de braçada nas primárias republicanas, 51% dos votos no caucus ontem de Iowa. Ou seja, se somar todos os opositores, ninguém chega nem perto de Donald Trump. Quem ficou em segundo lugar foi o Ron DeSantis, ali com 21% dos votos, até surpreendendo. Ontem a gente falou que havia a possibilidade da Nikki Haley chegar em segundo, mas isso não aconteceu. Ele já assume ali um voo de cruzeiro, já assume o caminho que deve levar a nomeação dele no Partido Republicano, e isso nos indica o quê? Que ele vai começar agora uma estratégia dentro do partido mesmo, uma estratégia interna, de união. Até o discurso dele ontem falava sobre isso, que é o momento do país se unir. Ele até falou em democratas, republicanos, libertários, chamou toda a população para se unir em torno dele. Claro que os democratas não vão pro lado de Donald Trump, mas dentro do partido isso é muito importante. A gente lembra que lá em 2020, quando o Biden ganhou as eleições contra o Trump, todo o Partido Democrata, mesmo aqueles que não eram tão favoráveis ao Biden, fecharam questão, foram lá e falaram, não, é uma questão de necessidade, tirar o Trump do poder, todo mundo se unir em torno do projeto do Biden, foi isso que aconteceu. Agora o Trump tenta fazer a mesma coisa no seu partido, pelo menos é isso que indica o discurso dele. Um dos 4 opositores, um dos 4 candidatos, que é o Vivek Ramaswamy, teve 8% dos votos, abandonou a corrida. Nós já havíamos também antecipado isso aqui ontem, uma das possibilidades dele deixar a pré-campanha e possivelmente ser indicado como vice de Donald Trump. Isso ele ainda não tem um vice. A gente lembra que o vice dele, entre 2016 e 2020, o Mike Pence, rompeu com Trump depois de todo o escândalo envolvendo o Capitólio, aquela história toda, até chegou a lançar a pré-candidatura entre os republicanos, mas saiu da disputa. E a gente começa a ver outras repercussões. O Ron DeSantis não ficou tão triste com o resultado. Falou que tinham escrito já até o obituário da campanha dele, mas que a verdade não é bem assim, que ele está vivo na disputa. A Nikki Haley disse que é a única, voltou a dizer que é a única alternativa viável, a única alternativa de verdade contra Trump, e que está esperando as primárias em New Hampshire, semana que vem. É um estado mais moderado, que pode dar uma força um pouco maior para ela, mas não deve ter grandes consequências na disputa. E o Biden também se manifestou pelas redes sociais, ele convocou a população em geral, disse que essa é uma disputa entre ele, Biden, e os eleitores americanos em geral, contra Trump e os extremistas republicanos do MAGA, do Make Será America que o Biden Great prefere Again. disputar com Trump, do ponto de vista estratégico Olha, dele? é uma boa pergunta, viu? O Biden tem a posição até mesmo dentro do Partido Democrata. Tem muita gente que pede para ele não concorrer, para tentarem ali às pressas achar um novo nome, um outro nome, porque as pesquisas preliminares, claro, indicam uma leve vantagem para Trump num eventual confronto com Biden. A gente lembra também que as eleições dos Estados Unidos não são majoritárias, né? Não necessariamente vence o candidato com mais votos, mas sim aquele que ganha os delegados necessários. Ou seja, você pode vencer em estados estratégicos e no final das contas ter menos votos. O Biden ganhou com menos votos em 2020 contra o Trump, e o próprio Trump em 2016 teve menos votos que a Hillary Clinton no total, mas no número de delegados cada um deles levou e, claro, acabou sendo eleito presidente. Muito bem. Fabrício, obrigado, meu amigo, pelas informações. Gente, o que vocês acham, hein? Já deu Trump ou não? Eu acredito que sim. Alguns pontos que o Fabrício trouxe muito interessantes. Primeiro, do Vivek Ramaswamy, que é um candidato que estava despontando, em alguma maneira, nessas prévias republicanas, e provavelmente será o candidato a vice do Trump. E a declaração da Nikki Haley. De fato, ela é uma oposição ao Trump, e talvez a única oposição ali de verdade dentro do Partido Republicano. E eu vejo que a discussão entre eles se concentra principalmente no financiamento americano
em guerras, né? Isso é o que é mais discutido no Partido Republicano. Se os Estados Unidos devem continuar a apoiar financeiramente a Ucrânia, Israel, enfim, e outros países. O Trump tem uma posição um pouco mais isolacionista. A Nikki Haley, ela vem quase que em uma posição que parece muito a posição dos democratas, né? De continuar financiando, de acreditar que a Rússia... É a posição clássica dos republicanos e não dos democratas. A posição da Nikki Haley é a posição histórica do Partido Republicano, que acredita que os Estados Unidos têm um papel de xerife do mundo. Exato. Mas hoje essa posição ela é encarnada no Joe Biden, principalmente. A Hillary Clinton também tinha esse tipo de posicionamento. O Trump, na verdade, que vem como uma oposição a isso. E o que eu quis dizer é que hoje mais da metade dos republicanos tende a concordar com essa visão do Trump e muitos deles acusam até a Nikki Haley de ser uma democrata ali Só dentro. tem uma dúvida nessa história, Ju, vão deixar o Trump ser candidato? Pois é, as leis nos Estados Unidos, elas são mais brandas, no sentido... Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não há uma lei da ficha limpa, como há no Brasil, né? Exatamente porque a democracia americana, ela é tão mais inteligentemente estruturada que ela tem antídotos para certas perseguições que poderiam ser travadas, né? Então, para exatamente abrir espaço para a concorrência, ela não recrudesce tanto a possibilidade das pessoas serem candidatas. Ele tem um risco ainda no caso, né, da suposta insurreição, não, como é que é o termo que eles usam? Isso mesmo. Insurreição mesmo. É isso mesmo. Insurreição, da suposta insurreição, né? Agora, o Renato comentou aqui do pré-candidato lá que vai disputar em New Hampshire, o Vivek Ramaswamy. Nossa, não sei se o sobrenome é. Esse foi o que desistiu. Ele desistiu. Então, nossa, é um sinal de força gigantesco, né, para Trump. E eu acho que o americano, ele não gosta de se sentir fragilizado. Essa ideia de que somos grandes, de que somos ricos, de que somos poderosos, essa autoestima do americano que eu adoraria ver o brasileiro ter, né? Explica muito o comportamento dos americanos e essa busca por ter Trump novamente como candidato, porque Biden é um sinal de fragilidade. Não apenas física, mas o apreço que Biden demonstrou em certas pautas que não são prioritárias para a maior parte dos americanos, como, por exemplo, mudança de gênero. Ele focou muito nisso. Ele deu muita atenção nisso, ele despertou muita discussão na sociedade americana, que é conservadora em sua maioria, né? Então, essa pauta identitária, ela fragiliza as pessoas. Se o governo do PT estiver escutando a gente aqui agora, preste atenção. Esse tipo de pauta, ficar batendo nessa tecla, só leva a linha do partido, o governo, a perder. As pessoas a grande maioria não dão muita importância para essa pauta, porque, de fato, essa pauta não justifica os problemas, os grandes problemas nacionais. Não explica, não resolve, né? Então, esse ressurgimento de Trump, eu acho que é um recado da população americana de que não aceitou as teorias que foram colocadas contra ele e de que querem ver, mais uma vez, um líder forte para fazer a América forte de novo. Então, eu particularmente vejo essa força de Trump como uma vitória da democracia, que por mais que se construam narrativas, que você tenha um conluio da imprensa, o povo não é bobo, o povo sabe quem é quem, e o povo se emerge novamente nas suas vontades a partir desse tipo de manifestação popular. E aí, só para concluir, ele teve uma vitória com 20 delegados, enquanto que o Ron DeSantis teve uma vitória com 8, e a terceira colocada, Nikki, ela teve 7. Então, a gente vê que Nikki e Ron, eles estão muito próximos, assim, em termos de força, e isso pode trazer uma vantagem muito grande para ela vir a ser escolhida como vice, que eu particularmente gostaria de ver uma mulher como vice. Agora, Pepe, o que representa esse resultado de ontem no final do ano? Provavelmente o Trump vai realmente ser o nome dos republicanos nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. E aí tem algumas questões que eu queria colocar aqui. Primeiro que o trumpismo, né, joga muito com a ideia de que o mundo era muito mais pacífico quando o Trump era presidente. Logo, os Estados Unidos não precisaria, com o Trump, financiar guerras no mundo todo.
né? Isso não significa o isolacionismo dos Estados Unidos com Trump. Ele joga com essa estratégia de mostrar que no tempo dele como presidente da República dos Estados Unidos não teria uma guerra de Israel contra o Hamas e não teria uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, independente da financiabilidade dos Estados Unidos para esses países. O segundo ponto, Paulinho, é que com certeza as ações que tiveram contra a elegibilidade do Trump em Colorado e em Maine ajudaram a colocar holofote no Trump e ajudaram a fortalecer o Trump como um todo. E é bom lembrar o seguinte, que a Suprema Corte dos Estados Unidos, na nova configuração, é conservadora. Ou seja, a demanda das cortes de Colorado e do Maine, que declararam o Trump inelegível, não é? Sem poder participar das primárias nos Estados Unidos, com toda certeza, quando subir para a Suprema Corte americana, o Trump vencerá, porque a configuração está favorável aos republicanos e está muito mais conservador. Então, o que eu posso identificar, Paulinho, é que o Trump realmente vai ser o candidato do Partido Republicano. E, infelizmente, né, eu gostaria de ver um outro candidato que não ressaltasse essa polarização odiosa que a gente vê no Brasil, também nos Estados Unidos, né? A Nikki Haley, como bem disse o Mano, como bem disse o Renato, incorpora de uma forma muito melhor o espírito republicano do que o Trump. E, infelizmente, temos novamente a eleição Biden contra Trump. Sim. Maninho, para fechar. Pois é, eu vejo com preocupação para a situação geopolítica no mundo, porque a postura nacionalista do Trump pode ser muito perigosa no contexto em que nós temos visto uma ascensão das autocracias. As guerras já estão dadas, então como lidar com elas é um ponto importante. E nesse momento, a gente, na minha visão, o mundo democrático precisa ter nos Estados Unidos um líder que tenha uma visão dos Estados Unidos integrado com as grandes democracias, liderando esse eixo e não se isolando como se o mundo fosse uma questão menor. Então, eu vejo isso com preocupação. Muito bem, gente.